Então, pessoal, estamos aqui em mais um episódio aqui do Na Cola, pelo Bora Conversar Política. Hoje a gente trouxe, né, tem o prazer de trazer um velho conhecido, né, já tive o prazer de conversar com ele em 2021. Ele que já foi deputado estadual, já foi presidente do PROCON Maranhão no primeiro governo Flávio, foi eleito com mais de 100 mil votos, deputado federal agora no primeiro mandato nas eleições de 2022. É formado em Direito, é advogado, é especialista em Direito do Consumidor. E hoje a gente traz para debater um pouquinho nessa hora o deputado Duarte. Deputado, seja muito bem-vindo. Deputado, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Esse primeiro ano aí é seu primeiro mandato na Câmara Federal. Então é muito legal para a gente ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o seu mandato, sobre o que você pretende, qual que vai ser sua atuação aí na Câmara. Então, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, é um prazer falar com você mais uma vez, Leandro, com você, Manuel, com todos os seus telespectadores, seus internautas que acompanham aqui o Bora Conversar Política. É um prazer falar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui exercendo esse mandato como deputado federal com o objetivo primordial de honrar a confiança e esperança das pessoas que acreditam que sim, é possível fazer uma política diferente, uma política decente, uma política que vá fazer a vida das pessoas melhorar, né? A política serve para isso, para fazer o bem, para cuidar das pessoas, e é isso que eu pretendo fazer agora como deputado federal, assim como fiz como presidente do PROCON, como deputado estadual. Deputado, então vamos lá. É seu primeiro mandato como deputado federal, os seus últimos 4 anos esteve na Assembleia Legislativa do Maranhão, teve uma atuação ali muito dura, né? O senhor era a situação em relação ao governo Flávio, mas o senhor pegou um governo com pandemia, né? E aí, por consequência, uma dificuldade financeira também muito grande, mas ainda assim eu tenho essa lembrança da sua atuação muito presente em relação ao governo do Estado, e hoje o senhor está deputado federal. Eu queria saber o seguinte, em relação a esse primeiros 2 meses, assim, o que é que o senhor já sentiu de diferença, né? Como é que o senhor acredita, como é que o senhor está conseguindo fortalecer mais o estado do Maranhão sendo deputado federal? A primeira grande diferença tá em mim, né? Eu entrei na política por um acaso, não sou filho de político, não venho de um histórico de políticos na minha família. Entrei após prestar um bom serviço como presidente do PROCON. Quebrar paradigmas de fiscalização, de busca por colocar a teoria em prática. Por exemplo, operação de fiscalização de postos de combustíveis, redução do valor da gasolina no nosso estado. O Maranhão tinha a gasolina mais barata, menos cara da federação, apreensão de todos os ônibus com mais de 15 anos de circulação, renovando uma frota de ônibus em 60%. Isso fez com que eu conseguisse mostrar para as pessoas que a política pode ser feita para servi-las, né? Tive uma ampla votação, a maior votação da história que um deputado teve na cidade de São Luís, e entrei na Assembleia não como um político, entrei na Assembleia como um jurista que entendia que aquilo ali era quase como um tribunal de justiça. Então, o meu perfil dentro da casa era muito de enfrentamento. Não tolerava muito, até mesmo discursos que são contrários. E claro que não foi fácil no início. Havia muito ciúme, muita perseguição por pessoas que estavam há 10, 15 anos na política. Falaram, pô, quem é esse cara que chegou aqui agora e já pensa que pode ter mais voto do que a gente? Então, o início foi bem conturbado. Acabei caindo em muita pegadinha. Então, a primeira mudança é o meu amadurecimento, de poder entrar ali na Câmara, lidar com os diferentes e tentar chamá-los para perto para mostrar que existem pontos que nós temos em comum. E isso já tem me ajudado muito. Então, isso fez com que eu conseguisse avançar já em algumas coisas já agora como deputado federal, já nessas primeiras semanas. Por exemplo, a minha indicação como titular para a comissão mais importante da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou ser indicado pelo PSB, fui indicado pelo PSB para ocupar a cadeira que o partido tem dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Estou como vice-líder do PSB na Câmara. Então, toda essa construção é fruto do diálogo. Fui convidado pela Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência para redigir um decreto que trata sobre os direitos da pessoa com deficiência, que pode ser assinado, ao que tudo indica será assinado, pelo presidente Lula, agora no dia 24 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Visibilidade da Pessoa com Trissomia do Cromossomo 21. E esse decreto chamou tanta atenção que, em razão de tudo que ali prevê, o acesso ampliado à saúde, a garantia
de acesso desburocratizado a questões básicas como o ecocardiograma pediátrico, a ultrassom morfológica. Eu fui convidado agora para, na próxima semana, representar o Brasil numa missão internacional e palestrar numa conferência da ONU. Então, é algo assim, em pouco tempo, conseguir alcançar espaços tão importantes, de tanta visibilidade, que eu tenho muita certeza de que isso vai fazer com que eu consiga garantir mais direitos para o meu Estado, para aqueles que votaram em mim, e garantir avanços para causas que eu defendo. Deputado, falando um pouco sobre essa sua trajetória aí na política, na sua campanha a deputado, você abordou um pouco a sua infância, né? Você foi do ramo do entretenimento, trabalhou na TV, gravou CD. Como que foi essa mudança, assim? Hoje você é advogado, é professor, foi professor universitário. Como que foi essa mudança da infância, sair do entretenimento, entrar na vida jurídica e virar um deputado federal? Eu costumo dizer para as pessoas que, inclusive, trabalham comigo, família, amigos, pessoas que estão ao meu redor, que a gente precisa se dedicar ao máximo. A gente não pode estar pela metade. A gente tem que dar o nosso melhor enquanto a gente tem a oportunidade de fazer. Se você aceita um estágio, pode ser não remunerado, dê o seu melhor, que com certeza alguém vai te ver, você vai se destacar e você vai conseguir alcançar o teu sonho. O meu sonho sempre foi lutar por justiça, sempre foi lutar para garantir direitos. Essa frase ela é muito forte na minha vida. Mas eu tinha ali na cultura, numa atividade circense, num palhaço de um programa infantil, a oportunidade para botar comida na mesa da minha casa, para poder pagar a minha escola, para poder ajudar a minha família. E nessa oportunidade eu dei o meu melhor. Não diria que eu seria o melhor humorista do que hoje parlamentar. Tenho certeza que não. Mas foi algo que a gente conseguiu desenvolver, consegui me formar, consegui entrar na universidade e sabia que ali era um determinado tempo da minha vida que eu ia ter que dedicar. Na universidade mesmo, enquanto eu cursava o curso de Direito, eu organizava festas, organizava eventos, vendia livro, vendia cursos, né, congressos, livros, fazia assim de tudo para poder ter recursos, para poder me manter. E eu ganhei muito dinheiro com isso, muito. Mas eu sabia que também era algo temporário. E fazia os cálculos, olha, eu vou até o 9º período, vou fazer isso, depois vou parar. E com a quantidade de recursos que eu estou ganhando, eu vou ter 1 ano, 2 anos para poder investir na minha carreira. Passar no OAB, montar o meu escritório. Então, foi tudo muito planejado. E consegui me formar, passar no exame de ordem, consegui realizar o meu sonho de ser professor. Sempre quis dar aula, viajei o Brasil dando aula para concurso, para exame de ordem, dei aula no Damásio, dei aula na UTF, curso jurídico de Recife, ou seja, foi um momento da minha vida também que eu sabia que em um determinado tempo eu não teria como dar a atenção e a qualidade que eu fazia naquela época. Quando entrei no PROCON, eu sabia que ali eu teria que focar o PROCON. Então, a vida, sim, é feita de fases, e cada fase contribui para a formação da pessoa que eu sou hoje. Sim. Por exemplo, antes de fazer o Palhaço Choquito, eu morria de vergonha dessas luzes aqui, dessas câmeras. Eu não conseguia dar uma entrevista. Eu era extremamente tímido, extremamente fechado. Mas ali, meio que à força, não obrigado, mas à força, me forçando, eu mesmo me forçando a fazer aquilo, eu consegui me tornar uma pessoa mais inibida e mais preparado para hoje estar aqui conversando com vocês. Você tinha quantos anos naquela época? Ali eu comecei com 13, 14 anos. E não ficou nenhum hobby, assim, da atividade circense, alguma coisa? Ou não tem tempo para... Mais algo entre amigos, né? Uma coisa de legal. Fazer piada com as coisas do dia a dia. A vida, às vezes, ela é tão estressante, mas, muitas vezes, nos traz certas coisas que a gente consegue fazer, tirar um sorriso, né? Então, esse bom humor também é um dos resquícios desse período. O senhor citou um pouquinho aí, a gente fala muito assim, né, de esforço pessoal, alinhado ali a algum apoio do Estado quando a gente tem uma origem que não é tão fácil e tudo mais. E hoje o senhor compõe um governo que ele as bandeiras sociais são muito presentes, né? E eu queria que o senhor me falasse, assim, sua opinião enquanto parlamentar, o que o senhor está achando desses primeiros 2, 3 meses de governo? Se o senhor acredita que tem conseguido suprir as expectativas, as políticas estão sendo aplicadas na velocidade que elas precisam ser aplicadas, enfim. Porque o senhor é situação, né? O senhor está no partido do vice-governador, então o senhor está presente ali não só
do ponto de vista como é que eu posso falar, do partido em si, mas o senhor também, eu acredito que apoie também muito das políticas que estão sendo aplicadas hoje. Com certeza. O governo, nesse primeiro momento, está naquela função de organizar a causa, né? Teve o atentado aí do dia 8 de janeiro, então se fez ali o necessário enfrentamento a essas práticas criminosas, ao combate à criminalidade, o combate desses atos terroristas, que é necessário até para que sirva de exemplo. Se alguém chega aqui, primeira vez que vem conversar com vocês, sobe na mesa, anda em cima da mesa, chuta o copo e nada acontece com ela, os outros convidados vão se sentir no direito de fazer a mesma baderna. Então, no momento que o governo, através do ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, centraliza as atenções no combate ao desestímulo dessa prática, na sanção dessa prática, tem um caráter simbólico muito importante. E aí muitas pessoas acabaram criticando ali, muitos deputados dentro do parlamento, falando que o governo federal está mais preocupado em sancioná-las. Mas é necessário a repressão, a punição, a sanção dessas práticas, né? Para desestimular e medidas como essa e ações como essa fiquem realmente isoladas no passado. Mas agora o governo está nessa fase final de reorganização da casa, de estabelecer diretrizes e prioridades. Nós temos aí uma reforma tributária que é urgente, que já está sendo debatida no Congresso Nacional, já tem um grupo de trabalho tratando dessa questão. É prioridade para o governo a votação, a aprovação, a reforma tributária já para esse semestre. Eu entendo que essa é uma prioridade. Uma outra prioridade que o governo tem trabalhado é a justiça social, uma marca dos governos Lula. A medida provisória que trata do Bolsa Família é algo que também vai ser tratado na Câmara nesse período. Então, são questões que começam a dar sinais do que vem a ser esse governo, né? Claro, foi um período de muitos retrocessos, tem muitos decretos que já foram e precisam ainda serem revogados, mas eu acredito que a partir de agora do mês de abril, com a Câmara, com o Congresso funcionando a pleno vapor, digo isso porque até o momento não foi possível montar as comissões. Hoje à noite o Lira dá sinais de que vai finalizar essa montagem do posicionamento das comissões, porque com o funcionamento das comissões aí o governo vai poder mandar os projetos para que a gente possa debater dentro da casa e fazer o melhor para as pessoas. Por exemplo, a própria MP da Bolsa Família. Eu apresentei já uma emenda para garantir para as pessoas com deficiência ou aquelas famílias que têm alguma pessoa com deficiência no seu eixo familiar, que possa receber o benefício em dobro e que possa acumular com o BPC. Então, são medidas importantes, que não está no projeto original, mas que assim que chegar na casa, a gente vai melhorar para fazer com que garanta mais oportunidades e garanta a devida justiça social. Deputado, você começou sua vida política no saudosismo PCdoB, né? E depois você teve, na sua candidatura à Prefeitura de São Luís, você teve um momento aí entre o PCdoB e o PSB, dois partidos de esquerda. Você teve um momento que você passou pelo Republicanos. Qual que foi a conjuntura que te fez escolher o Republicanos naquela candidatura, naquela época? Que atualmente é um partido que se considera um partido de direita e que já deixou bem claro, já se posicionou como oposição ao governo do PT. Olha, a formação partidária é muito importante, mas não é o partido que faz a pessoa. O partido ele é formado por pessoas. Mesmo vindo do PCdoB, passando pelo Republicanos e estando hoje no PSB, eu continuo o mesmo Duarte, que defendo o consumidor, que defendo as pessoas com deficiência, que defendo os mais vulneráveis, que defende uma escola pública inclusiva para garantir oportunidades para todos. Então, independentemente do partido ao qual estou filiado ou que venha me filiar, e destaco aqui que eu não pretendo sair do PSB, hoje estou no partido que eu me identifico, no partido que eu gosto, e que sempre sonhei estar desde a época de Eduardo Campos e Miguel Arraes, mas eu entendo que depende mais das características pessoais, pelo menos comigo assim que funciona. Mas a minha ida para o Republicanos tem toda uma história por trás disso. Acho que até o Leandro sabe detalhes. Eu ganhei a eleição para deputado estadual com muito apoio popular, o mais votado da história da minha cidade, São Luís. Após o resultado das urnas, no dia seguinte já estampava nas capas de jornais, nos sites de notícia política,
A minha foto é a foto do atual prefeito de São Luís, mostrando esses serão os candidatos à prefeitura. E quando saiu o resultado do deputado estadual, eu não imaginava ser candidato a prefeito. Assim como quando eu entrei no PROCON, eu não imaginava em ser candidato a alguma coisa. Eu nunca imaginei ser candidato a alguma coisa. Foi tudo acontecendo muito naturalmente. Mas quando veio aquela notícia, eu gostei da ideia, porque eu me identifico com o executivo. E fui construindo naturalmente a minha candidatura com as pessoas. Uma candidatura com os movimentos sociais, com a sociedade civil. Mas dentro do partido PCdoB já tinha um candidato, um possível candidato que era deputado federal, já tinha outros mandatos, que é o Rubem Júnior. O próprio Flávio Dino falava, olha, quem vai para o segundo turno, quem vai ganhar a eleição é você. Só que, por mais que pessoas como Flávio Dino e outros dissessem, não, você é o nome que tem mais viabilidade eleitoral, você tem que ser o candidato, mas não é o Flávio que manda no partido, né? O partido ele tem uma organização que muitas vezes é decidida aqui em Brasília. E o Rubem Júnior, mais tempo de partido, apesar do PCdoB não ter sido o seu primeiro partido, com uma articulação melhor aqui em Brasília, conseguiu ser escolhido pelo partido. Mesmo eu tendo mais de 10% nas pesquisas e ele, na época, não tinha nem 1%. Então, o próprio Flávio, ele me chamou no Palácio e falou assim, olha, você tem que ser candidato. Quem tem mais de 10% em toda e qualquer pesquisa está condenado a ser candidato. Você tem que ser candidato. Nessa hora eu não vou esconder vocês que eu fiquei com frio na barriga. Que eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E ele disse, mas não se preocupa. Eu já tentei falar com o pessoal do PCdoB para que você fosse candidato pelo partido, mas não me escutaram. Mas eu falei com o Marcos Pereira, que é muito meu amigo, e ele vai conseguir o partido para você. Você tem a oportunidade de ir para o Republicanos. Aí eu vim até Brasília, conversei com o Marcos Pereira e vou lhe dizer, foi uma pessoa assim, é um cara muito amigo, um cara que tem palavra. O Marcos Pereira tem meu respeito, foi meu colega de turma no doutorado aqui no DP. Se ele diz que vai te dar esse copo d'água, ele te garante esse copo d'água. Se ele diz que vai te dar o partido, ele vai te dar o partido. Então, um cara assim, bom de Eles ser. eram base do governo do Flávio lá? É o partido do Brandão. Na época, o sim. próprio Flávio falou assim, o Brandão está no Republicanos, então você vai partir do Brandão que você vai ter as condições necessárias para ganhar a eleição. Na teoria, estava tudo certo. Eu realmente fui para o segundo turno, infelizmente peguei Covid, fiquei doente, não consegui fazer campanha para mim, não pude nem votar em mim. E no segundo turno, uma parte ali do mais ligada ao PDT acabou não unindo e apoiando o atual prefeito da cidade de São Luís. E ali meio que as coisas começaram a desandar, né? Porque se houvesse essa união, nós ganhávamos a eleição. Não tem dúvida que nós ganhávamos. Mas, infelizmente, houve um rompimento já antecipando a eleição de 2022 para o governo. Porque o Everton já queria ser candidato ao governo, o Brandão mais próximo do Flávio, e bem ali o Everton fez um cálculo. Se o Duarte ganhar, ele vai apoiar quem o Flávio disser, o Brandão, que eles são do mesmo partido, são próximos e tal. Se ele perdeu, tem a chance do Brade me apoiar. E foi exatamente o que aconteceu. O Everton fez a negociação com o Brade, apoiou ele, deu a eleição ao Brade. O apoio do Everton foi muito forte para o Brade ganhar a eleição. Isso é fato. E o Brade, na eleição do governo, apoiou o Everton, mas não deu em nada, porque quem ganhou foi o Brandão. E é isso que me faz hoje ver que há tempo para tudo entre o céu e a terra. Né? Tempo para plantar e tempo para colher. Hoje eu estou no PSB, partido do Flávio Dino, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, partido que tem 3 ministros no governo federal, partido do Brandão, governador do meu estado, que é meu amigo pessoal. Eu tenho certeza que agora em 2024, com a bênção de Deus e o voto do povo, vai ser a nossa vez de cuidar da nossa cidade. E quando eu falo de cuidar de São Luís, desse meu sonho de ser prefeito de São Luís, se eu pensasse mais no meu conforto, pensasse em mim, eu continuaria como deputado federal, que é, de fato, uma atividade mais confortável do que a atividade de um prefeito. E eu digo isso por uma coisa simples. Basta você parar e pensar. Se você cair num buraco na sua cidade, a primeira coisa que você faz é xingar a mãe do prefeito. Sim. Você não xinga a mãe do deputado, xinga a mãe do prefeito. No geral, eu nem lembro quem é o deputado. Exatamente, mas fora esse exemplo quase que lúdico aqui que eu trago a vocês... Sim, os problemas são muito maiores, né? Com o prefeito, você tem o poder de executar. Sabe, por exemplo, como deputado, você consegue o recurso, você tem que mandar o recurso para que o executivo possa licitar, possa entregar o resultado, e nem sempre aquilo acontece na velocidade da tua vontade.
Então, você tem que fazer o papel de legislativo, destinando recurso, você tem que fazer o papel de executivo, em cima do gestor para que ele execute da forma correta, e você tem que fazer o papel até de Ministério Público fiscalizando para que o seu dinheiro seja aplicado da forma decente, da forma correta, porque se não for assim, não vai fazer diferença na vida das pessoas. Agora, sendo prefeito, você está mais perto das pessoas, você tem o poder de executar. E eu penso que para São Luís mudar de verdade, para São Luís avançar, tem que ter um prefeito, tem que ter à frente um prefeito que saiba administrar, mas, sobretudo, muito mais do que o conhecimento técnico, que é importante, mas saiba gerir com amor, com carinho, com respeito. E entenda o que é prioridade. Se o prefeito ele não elenca prioridades, a sugestão é fadada ao fracasso, ao insucesso. E prioridade, para mim, é acabar com a fila da saúde. Prioridade é garantir um transporte público eficiente, decente, humanizado. Prioridade, para mim, é gerar emprego, é gerar renda, gerar oportunidades através de uma educação pública de qualidade. Então, é por isso que eu tenho esse sonho e eu tenho certeza que em 2024, tendo essa oportunidade, a gente vai fazer São Luís avançar como ela merece. Deputado, o senhor já falou algumas coisas aí que eu ia perguntar, né, em relação a esse futuro político. Ontem eu observei, quando o senhor chegou ali no primeiro congresso da FAMEI, o senhor foi um dos políticos que chegaram junto com o governador, junto com a presidente da Lema, né, a deputada Iracema, e eu fiquei me perguntando também o seguinte, eu escutei muita coisa ali entre novembro e fevereiro, janeiro, sobre possibilidades em relação ao senhor no governo do estado. Falavam que você poderia ser secretário de educação ou assumir alguma outra secretaria para estar um pouco mais presente no estado, né, em tese, mais presente. Eu queria saber se o senhor recebeu alguma sondagem para ir ou para compor o não governo Brandão e qual que de fato hoje é o seu papel ali dentro do governo do estado, porque a gente sabe que o senhor tem influência nesse sentido, tem esse respaldo para estar presente. Olha, Leandro, recebi o convite, inclusive aqui em Brasília, em reunião com o governador Brandão no PSB, para ocupar um espaço dentro do seu governo. E na época ele não sabia precisar qual seria. A preocupação dele agora é garantir uma gestão eficiente, que resolva o problema das pessoas. Ele quer que as pessoas, o munícipe, o cidadão marense que votou nele, quem não votou, que possa ter orgulho do governo, que possa sentir a mão do Estado resolvendo problemas. E eu fiquei muito feliz com o reconhecimento dele quanto à minha capacidade de gestão. E disse que gostaria de contar comigo em alguma secretaria. A gente passou mais ou menos algumas semanas conversando pelo WhatsApp, por telefone, e aí surgiu algumas possibilidades. Uma delas foi a agência metropolitana, que conseguiria garantir obras aí, ali na região metropolitana do estado. Só que ele estabeleceu uma diretriz. Aqueles que ocuparem cargos de secretários no seu governo não serão candidatos em 2024. E essa é uma questão que, para mim, já está superada. Hoje, eu tenho o PSB, já é um compromisso nacional. Quando eu vim para o PSB, foi com esse compromisso de ser candidato à Prefeitura de São Luís em 2024. Então, tenho o compromisso do PSB, temos diálogos com o PT, temos diálogos com outros partidos, para que a gente possa não só disputar a eleição, mas agora é para vencer e para valer. Então, acabei declinando esse convite de ocupar uma secretaria para ajudar o governo da forma como eu posso fazer agora, como deputado federal. Então, agora não existe nenhuma chance de ocupar uma secretaria, mas vou ajudar com os recursos, vou ajudar fazendo a defesa do governo, para que a gente possa avançar, principalmente nas causas que eu entendo como primordiais. Educação, inclusão, acesso a canais de saúde para as pessoas com deficiência, causa animal. Vamos fazer um grande programa de castração animal. O programa Mais Saúde Animal, que a gente começou como deputado estadual, a gente vai fazer 10 vezes mais agora como deputado federal. Então, são questões como essa que, como federal, a gente vai canalizar recursos. Inclusive, amanhã o Brandão chega aqui em Brasília para buscar mais recursos. Eu vou acompanhá-lo em algumas agendas para que a gente possa fazer com que esses resultados possam acontecer o mais breve possível no nosso estado. Deputado, você está aí no seu primeiro mandato como deputado federal, num partido de esquerda. Você, não sei se você já terminou seu doutorado, mas é advogado, é bacharel em Direito. Como que está sendo chegar num congresso extremamente retrógrado e conservador, congresso que
tem carregado aí o Bolsonaro, tentado carregar o Bolsonaro e o sangue do bolsonarismo ali dentro. A gente vê a postura do Nicolas aí e muitas outras. Como que está sendo isso nesse Tony, primeiro mandato? eu vou só pontuar uma coisa aqui em relação à diferença, assim, como deputado estadual, eu tenho essa lembrança também, eu convivi um pouquinho na Assembleia, você tinha algumas coisas muito específicas, alguns discursos muito específicos de alguns poucos parlamentares que soava preconceituoso. Mas, por exemplo, nada como ao que o Nicolas fez, né, o deputado Nicolas fez, e que diversos outros parlamentares têm como bandeira. E eu complementar até a pergunta do Tony, né? O senhor sentiu essa diferença, dessa hostilidade em relação à mudança do parlamento? Olha, eu acho que está em nossas mãos. O que vai fazer o Bolsonaro voltar, o que vai fazer o bolsonarismo crescer são os nossos erros. Se o governo é natural que erre em alguns pontos, mas que ultrapasse a esfera dos erros que são toleráveis e aceitos, afinal de contas é um governo feito por homens, então não tem perfeição, se nós conseguirmos acertar mais do que errar, não há que se falar em sobrevivência ou viúvas do bolsonarismo. Agora, se não governar, não aproveitar a oportunidade que o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro deu, vai ressuscitar outros bolsonaristas, outras viúvas do Bolsonaro. A própria pergunta de citar o Nicolas, para ele já é um prêmio. É um rapaz arrogante, é um menino mimado, é um cara que joga muito bem com a comunicação. Ele vai, bate, depois se joga no chão para dizer que apanhou, se vitimiza quando ele, na verdade, é o agressor. Traz à pauta temas polêmicos, mas que servem mais a ele do que às pessoas. A gente tem que discutir como garantir oportunidade para as pessoas. A gente não tem que ficar discutindo questões que não vão melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. As pessoas querem saber como colocar um filho na escola, se esse filho está dentro da escola, se ele está aprendendo ou não, como é que estão as oportunidades de trabalho, como é que a gente pode fazer para melhorar o transporte na cidade. A gente tem que fazer com que o Congresso Nacional seja a cara, a imagem, a semelhança da necessidade das pessoas. Por exemplo, tem uma lei aí, tem um projeto de lei, desde 2006 sendo discutido no Congresso Nacional, sobre plano de saúde, que até agora não foi votado e não tem nem perspectiva de ser. Tem que pegar esse projeto, tem que botar para votar e votar algo que seja melhor para o consumidor. Onde já se viu, hoje você tem um plano de saúde que presta um serviço sim de consumo, mas por causa de uma resolução, ou melhor, de uma súmula do 608 do STJ, por ser um plano de autogestão, não pode o PROCON fiscalizar, não pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor para defender o consumidor diante de uma recusa desse plano. Então, são questões como essa que a gente tem que discutir. E esses debates que são feitos muito mais para tentar passar a imagem de que a esquerda é errada, de que a esquerda não é a favor da família, sendo que quem são os preconceituosos, quem são os segregadores, quem são os pecadores, quem são aqueles que não respeitam o próximo, não amam o próximo como a ti mesmo, né? Quem não cumpre os princípios bíblicos são eles, que dizem estar dentro da igreja, mas ouve, escuta, até fala o que está na Bíblia, mas não pratica. Então, a gente precisa ter a habilidade de poder marcar uma posição, mas não se deixar pautar. A gente tem que pautar. Quem tem a caneta hoje é o presidente Lula. Quem está no governo hoje é a esquerda. Que a esquerda precisa fazer aquilo que partidos de centro-esquerda fazem, que é servir às pessoas, em especial aqueles que mais precisam, não a grandes grupos econômicos. E a gente precisa ter a habilidade de saber comunicar isso, que o Nicolas está sabendo fazer muito bem. A gente vê que a mídia, ela tem pautado, o Bolsonaro tem pautado muito mais a mídia atualmente com os escândalos do que o governo tem feito. Quer ver uma coisa que eu acho assim, errado, fazendo uma crítica do nosso lado, pode-se dizer assim, não tem por que ficar falando mais o nome do ex-presidente. Eu acho que passou. Não tem que ficar falando de quem já morreu. Passou. De quem já não está mais aqui. Deixa ele fazer o turismo dele, deixa ele brincar com o Pateta, com o Pluto, com o Mickey, deixa ele para lá. Quem tem que ser protagonista somos nós. Protagonista Exatamente. não de crítica. Protagonista de mostrar como é que se deve fazer. Então, acho que toda hora ficar falando, deixa isso para a Polícia Federal, deixa isso para as instituições de justiça, mas o governo tem que governar para as pessoas, sabe? E mostrar, através das ações, como deveria ser feito. E isso a gente está fazendo. Mas não precisa ficar citando o nome dele toda hora, sabe?
Então, você falou em relação ao protagonismo, né? Eu vou elencar um pouquinho em relação ao protagonismo agora dos políticos ali com a atuação maranhense, mas que estão com destaque aí no governo. A gente tem o ministro Flávio, a gente tem o secretário executivo Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça, tem o Juscelino Filho também, que é ministro, tem o Rubem Júnior, que é vice-líder do governo, vice-líder do PT. E eu queria saber o seguinte, como é que está a atuação hoje do parlamento, dos parlamentares maranhenses, dos políticos maranhenses em Brasília, voltados para o Estado? Tem tido essa união, tem tido esse diálogo fortalecido? Tem, a bancada ela está bem unida. É claro que é formada por pessoas diferentes que têm prioridades diferentes, mas a bancada maranhense está vivendo, acredito, o melhor momento. Nós temos 3 ministros no governo federal. Nós temos também o Hildo Rocha, que pode-se dizer que é o segundo homem ali dentro do ministério. Então, eu costumo dizer para o Brandão, para o Flávio, para os outros deputados que, olha, nós não temos o direito de errar. Vocês, principalmente que estão no executivo, tem que garantir o máximo de resultados possível, porque não tem como justificar o não acerto. Sabe, é o melhor momento para o Maranhão. O Maranhão, eu digo até proporcionalmente, ele vive o melhor momento em termos de representatividade. Então, a gente tem que fazer de tudo para canalizar recursos para o nosso estado. E não adianta canalizar recursos, botar no outdoor, no basdoor. Mandei 20 milhões para o meu estado, mandei 50 milhões para tal lugar. É garantir o resultado. É mostrar que aquelas cirurgias, aquele mutirão de cirurgia que está sendo feito, é graças ao recurso que foi canalizado. A despoluição da Lagoa da Jança é graças àquele recurso que foi destinado. A balneabilidade das praias é graças àquele recurso que foi destinado. Agora, não adianta ter todo esse arcabouço de poder, de recurso, e ter problema de balneabilidade, e ter a lagoa ainda poluída, e ter gente passando necessidade, e ter sabe, falta desse direito. E então, o Brandão ele pegou um estado muito mais organizado do que o Flávio pegou no primeiro mandato, né? Que o Flávio já deixou para ele ali depois de 2 mandatos. O Brandão teve muita sorte com isso, porque ele está conseguindo ali manter uma harmonia, não tem oposição, 0 oposição, tem pelo menos 10 ministros que são amigos pessoais de Brandão. Então, eu até brincava com ele, Brandão, tu tá sendo governador, deputado federal, porque tu tem os acessos com os ministros aí que garante que você possa trazer recursos, e é isso que é importante para as pessoas. O Maranhão merece isso, sabe? A gente tem que sair da lanterna e precisa avançar mais, porque o governo Flávio Dino ele teve esse papel de o divisor de águas, botar para trás na história aquele governo mais focado nos privilegiados, mais focado agora nas pessoas, aquela imagem do programa eleitoral dele, da coroa, saindo do palácio e indo para a cabeça do mais humilde, mostrar que o poder emana do povo, como diz a Constituição, foi um momento importante. Então, agora é hora de, feita a base, a organização, é hora do Brandão avançar ainda mais, claro, com o apoio que o Flávio Dino está dando como ministro da Justiça. Deputado, vamos agora de São Luís, né, voltar para São Luís. Eu queria saber do senhor, né, qual que é a sua avaliação em relação à prefeitura. O senhor falou um pouco assim, por alto, mas o que está acontecendo com essa prefeitura que tem enfrentado recorde de greve de motoristas de ônibus, uma quantidade absurda de problemas recorrentes em relação a enchentes, a buracos, também recorde de denúncias em relação às situações das escolas, né, uma prefeitura que aparentemente não anda. Olha, basta perceber que as promessas que foram feitas pelo prefeito não foram cumpridas. Vou dar um exemplo aqui claro, na questão do transporte público. Disse que iria entregar 3 terminais de integração. Não entregou nenhum dos 3 e não reformou nenhum dos 5 que existem. Na educação, nós tivemos a maior greve da história da educação da nossa cidade. No transporte público, a maior greve da história do transporte público da nossa cidade. Disse que não ia aumentar o valor da passagem e aumentou o valor da passagem. Disse que não ia aceitar confiscar o crédito do bilhete único dos usuários de transporte público. Não só confiscou, como recorreu da decisão, da ação do Ministério Público que mandava restituir o valor dos consumidores. Ou seja, é um governo que mente, é um governo que não entrega sequer aquilo que prometeu e é um governo que faz uma gestão ruim. É um governo que não tem uma cara, não tem uma prioridade. A Secretaria, por exemplo, de Assistência Social não tem um programa de assistência social, não tem sequer titular da pasta,
Secretaria de Assistência Social, que é uma das mais importantes. Então, eu vejo que é um governo que peca na gestão, mas é um gestor que vai às redes sociais. E por conseguir as redes sociais, ele acaba dando satisfação para um determinado público, para um segmento. É por isso que consegue manter ali uma avaliação razoável. Mas, quando se analisa a gestão, a gente percebe que os resultados não são entregues. Gasta milhões de reais para pavimentar aquilo que já é pavimentado, por exemplo, a Avenida Litorânea. É importante? É bom, é importante. Mas será que é prioridade? Será que a prioridade não seria pavimentar, levar pavimentação e infraestrutura onde não tem? Então, a gente observa um governo muito mais focado ali nos bairros mais ricos, mais elitizados e esquecendo os mais necessitados, onde está a maioria da população da nossa cidade. Então, eu vejo com muita tranquilidade que no momento que esse governo for avaliado, ao final desse primeiro mandato, quando for iniciada a campanha, quando for comparado aquilo que prometeu e aquilo que não entregou, aquilo que deveria ser entregue e aquilo que de fato foi, as pessoas vão saber julgar se vão querer continuar com um governo que mente, que não entrega aquilo que as pessoas precisam, ou se vai dar oportunidade para que uma outra alternativa possa mostrar aquilo que a cidade precisa. Tá fazendo um pouquinho o papel aqui de advogado do diabo, mas eu acho que é importante para a população, para os seus eleitores entenderem. O senhor não acha que quem votou no senhor para um mandato de 4 anos para deputado federal, o senhor sair desse mandato com 2 anos para ser candidato a prefeito, não é meio que ter jogado o voto fora? Como que o senhor lida com isso? Quem votou em mim, e eu conheço bem o meu eleitorado, votou por uma razão clara. Eu quero que o Duarte me ajude a resolver problemas. Eu estou aqui para resolver problemas, seja como deputado federal, seja como prefeito, seja como secretário de Estado. O que eu não posso é me omitir aos problemas, como, por exemplo, o prefeito de São Luís faz. Para enfrentar. O meu slogan, bora resolver, ele é muito em razão disso, porque as pessoas provocam nas redes sociais, reclamam e sabem que vão ter uma resposta. Eu posso até não conseguir, de fato, resolver todo o problema, mas eu vou dar uma satisfação, vou explicar por que não foi possível alcançar aquele resultado. E na grande maioria das vezes a gente consegue resolver. Então, quem votou também com essa esperança de que eu vou votar no Duarte para que ele, como deputado federal, consiga mostrar mais trabalho, mostrar mais serviço e possa finalmente chegar à nossa prefeitura, a Prefeitura de São Luís. Acredita Tanto que 90% do meu voto foi em São Luís. Acredita que pode contribuir muito mais como prefeito do que como deputado, né? Mais rápido, na verdade, né? Como executor. Mais rápido até porque o prefeito ele tem mais poder que um deputado federal. Quando eu falo poder de resolver, Sim. Poder de ajudar, sabe? São dezenas de secretarias ali para que a gente possa desenvolver trabalhos, ações em várias áreas. Mas, claro, isso é um assunto para 2024. Para chegar lá, o que eu vou fazer é me dedicar ao máximo esse ano, garantindo que ações sejam executadas. Menos promessa e mais resultado. Qual que é a sua prioridade hoje como deputado? O que é que o senhor acha que deve ser feito primeiro lá para o Maranhão? Prioridade máxima é garantir um marco legal, leis que garantam mais acesso a direitos básicos às pessoas com deficiência, especial na área da saúde e na área da educação. Por exemplo, esse decreto que eu apresentei como proposta do presidente Lula, ele estabelece isso, diagnóstico precoce, o acesso ampliado aos serviços de saúde para as pessoas com deficiência. Então, conseguindo isso agora aí no meu terceiro mês como deputado federal, já vai ser uma bênção de Deus, porque tem gente que passa 30 anos aqui e aprova pelo menos não aprova uma lei. E a gente conseguir isso já em poucas semanas já é um grande avanço. Uma outra questão é mostrar que quando o dinheiro não é desviado, o resultado aparece. Eu vou fazer, a partir do mês de abril, um edital de emendas para que as pessoas possam escolher onde eu devo destinar o recurso, para onde eu vou destinar esse dinheiro e qual a instituição merece receber, sabe? Apresentar suas propostas. Olha, eu quero que você apresente recursos, destine emendas para o curso de engenharia da UEMA, para o curso de medicina veterinária da UEMA, para garantir o Vale Livre, orçamento participativo, né? Total, e um orçamento participativo ainda mais participativo, porque além das pessoas terem a oportunidade de apresentar projetos, vão escolher para onde ele vai. Então, não é só a escolha, também apresentar quais são esses projetos e ver isso sendo aplicado na prática. Se eu não me engano, o senhor foi o primeiro deputado estadual a fazer um processo seletivo, né?
a contratação de assessores na época. Como que foi isso para você e por que que eu acho que isso deve se virar regra, né, dentro dos gabinetes? Eu acho que é importante, porque a gente consegue dar oportunidade às pessoas que não têm um QI, não são amigos de um político. Claro que a gente precisa reunir talentos. E a forma como nós fazemos, através de um processo participativo, através de um processo seletivo, eu só tive bons resultados. Fui o primeiro a fazer como deputado estadual, como deputado federal. Não fui o primeiro, mas do Maranhão fui o primeiro a fazer. Inclusive, dessa vez, a gente saiu de 4 oportunidades para 16 vagas no processo seletivo. Algumas, inclusive, já foram contratadas, outras vão ser contratadas agora, nesse mês agora de março. Então, a gente consegue ter acesso a pessoas que têm capacidade técnica, que têm uma boa formação, que têm um senso de justiça tremendo, porque quem não quer mudar a sua cidade, mudar o seu país? E vem com muita vontade de fazer diferença. Então, eu recomendo. E você contribui também, né, colocando esse pessoal dentro do gabinete, eles podem contribuir diretamente, né, dentro da política. Queria agora falar de um ser chamado Luca Duarte. Assim, conhecendo o seu trabalho, né, pelas redes, o senhor é outro Duarte Júnior. Não só do ponto de vista de trabalho, a gente percebe ali algumas mudanças assim, no protagonismo de algumas pautas, não que o senhor tenha alterado tudo, mas a gente percebe, por exemplo, a presença muito dessa parte do T21, essa coisa reforçada de agora o senhor como pai, né, tem ainda, além da defesa que você já tinha, você também agora tem a vivência. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é você ser um político, um parlamentar, pai agora, né? O Luca tem um pouquinho menos de um ano e eu tenho certeza que ele deve ter transformado sua vida toda, hein? Com certeza, o Luca é um presente de Deus para mim, para minha esposa, para minha família, para a família da minha esposa, para todos nós, né? Como diz a Bíblia, né? Os filhos são herança do Senhor. E foi a melhor recompensa, o maior presente que eu poderia ter recebido ter sido o pai do Luca. Às vezes eu converso com a cara assim, se a gente fosse num supermercado escolher o nosso filho, a gente iria escolher o Luca. Porque é um cara assim que já me ensinou muita coisa. Eu, como pai, eu quero ensinar muita coisa para ele, mas até o momento eu só aprendi. Eu me tornei uma pessoa melhor, me tornei uma pessoa mais humana, me tornei uma pessoa que de fato sabe o que de fato hoje importa na vida, sabe? A gente às vezes passa a vida toda correndo atrás de coisas que são volúveis, que são temporárias, que podem ser até prazerosas, mas que não te edificam, sabe? E hoje minha vida ela tem muito mais sentido. E isso fez, claro, que eu me tornasse um profissional também melhor. Poder conhecer de perto determinadas questões relacionadas às pessoas com deficiência. Por exemplo, coincidentemente, minha primeira lei da minha vida foi uma lei sobre direito das pessoas com deficiência. Foi o RG+, colocando na identidade informações sobre condições de saúde, se a pessoa tem ou não algum tipo de deficiência. E eu nunca imaginaria que um dia eu seria pai de uma pessoa com deficiência. Fui o primeiro deputado a contratar uma pessoa com deficiência para minha equipe de gabinete, a Isabelle Passim. E talvez aquilo era como se eu estivesse sendo preparado para poder receber o Luca, sabe? Mas sentir na pele, poder conviver até com aquela dor, com aquela preocupação, que é natural, eu acredito que todo pai tem. Todo pai, depois que é pai, não dorme mais como antes. Não dorme relaxado, dorme preocupado. Meu Deus, será que meu filho isso? Será que meu filho aquilo? Mas o fato dele ter algumas condições faz com que essa preocupação seja muito mais intensa, do tipo, que mundo é esse que meu filho vai viver? Será que as pessoas vão receber ele bem? Será que ele vai passar por constrangimentos? Será que ele vai ser bem recebido? Será que ele vai falar? Será que ele vai escrever? Será que ele vai ser bem recebido numa escola? Será que ele vai trabalhar, sabe? Então, são preocupações que eu acredito que todo pai tem, mas quando é pai neuroatípico, essa preocupação é muito mais pesada, sabe? Porque a gente vive num país, vive num mundo com tantas dificuldades e com tantas coisas assim que são ácidas, sabe? Que eu busco me dedicar ao máximo como advogado, como professor, como deputado, para tentar contribuir para que esse mundo seja diferente. Mas mais do que isso,
para que o Luca ele possa, daqui a alguns anos, possa olhar para mim e ter orgulho de ser meu filho e possa se inspirar através daquilo que eu quero que ele seja, que ele faça, mas não através da minha fala, mas através do exemplo. O senhor, como um pai recente, né, 1 ano, de um filho neuroatípico, qual recado o senhor dá para os pais que recentemente descobriram, os pais de primeira viagem? Assim, não desiste. Eu estava nessa madrugada, quando estava fazendo conexão em Campinas, eu estava trocando mensagem com outro pai, que é médico, e a gente desabafando um com o outro, né? E a gente falava exatamente disso, da nossa preocupação com o que vai ser deles quando a gente não estiver aqui. Como é que a sociedade vai recebê-los quando a gente não estiver por perto. E o que a gente tem que buscar é fazer o nosso melhor enquanto a gente pode fazer. E ter muita fé de que o resultado vai ser positivo, de que eles vão conseguir sim se desenvolver. E o que eu posso dizer para o pai, para a mãe que está me assistindo é: não desista do teu filho. Sabe? Não importa o que você é, não importa o que você faça, não importa se você é rico, não importa se você não tem tantas condições econômicas assim, mas aquilo que teu filho precisa é de amor, é de carinho, é de atenção. Nesse domingo eu não fiz agenda. Eu cheguei em São Luís, aí no domingo eu falei assim, não, esse domingo eu vou ficar só eu e o Luca e a Karen. E foi do sábado à noite até o domingo todo, foi eu, ele, a minha esposa, e muito eu e ele, eu e ele, eu e ele, eu e ele. E assim, foi nítido como na segunda-feira ele já estava mexendo mais o braço, ele já estava gargalhando mais. E é aquilo que a gente para e vê assim, cara, isso não custa R$1. Não é dinheiro, é amor. E pode parecer, sabe, bobagem aquilo que eu estou falando, pode parecer aquela frasinha bonitinha para sair no podcast, mas não é. O amor de fato transforma. Então, não desiste do teu filho, dê amor, dê carinho, dê atenção, porque ele vai chegar lá, ele vai ser feliz, ele vai se desenvolver, não perca a fé nele. O mundo todo pode não acreditar no seu filho, mas você, enquanto pai, enquanto mãe, você não pode desistir, você tem que botar fé nele, porque a recompensa vem. E você vai ter muito orgulho do seu filho, assim como eu já tenho muito orgulho do meu filho. E, assim, fazendo um pouco de uma analogia daquela primeira conversa que a gente teve em 2021 para a que a gente está tendo agora, né? Eu lembro que eu falei para você que você tinha... O seu Instagram era um Instagram, que eu lembro que eu comentei assim, olha, você é um pioneiro aqui no Maranhão em relação a trabalhar a imagem e tudo. E seu Instagram sempre foi um Instagram, por exemplo, de muito destaque profissional. E ainda é. Mas eu senti um pouco também que de um tempo para cá você tem conseguido abrir mais coisas assim, em relação à sua vida pessoal, à sua criação, ao seu convívio com o Luca, a Judite, a Karen e tudo mais. E, assim, o senhor conseguiu, de 2021 para cá, se desprender um pouco de fazer assim, não, tudo bem, isso aqui também faz parte, é uma forma de comunicação com as pessoas, é como eu me sinto bem também, não preciso mais estar pressionando em relação ao tempo todo a imagem. Na verdade, essa mudança, eu lembro dessa conversa, mas essa mudança ela surgiu muito natural, porque claro que tem uma equipe que trabalha comigo, que cuida das redes, eu tenho uma atenção muito, muito próxima disso, mas ali não tem segredo, é o que de fato eu sou. O que de fato mudou é que eu estou menos preocupado. Por exemplo, eu postei um vídeo agora nas minhas redes, eu estava sem camisa, com um calção velho, e achei engraçado o comentário que um cara fez lá. Eu falei assim, rapaz, tu tá com esse calção... Ele botou assim, abre aspas, Duarte, e esse calção de velho? Porque era um calção folgado, todo queimado, assim, todo ralado. E eu nem me dei conta pro calção. Eu tava preocupado, não, tava focado na risada do Luca, que ele adora espelho. Ele olha no espelho, ele fica olhando, ele ri, ele quer abraçar ele no espelho, é algo sensacional. E ele dava tanta gargalhada, meu Deus, eu quero eternizar esse vídeo, porque ele também é um backup que eu tenho. Eu vou postando ali, porque daqui a 10 anos eu vou querer olhar aquilo. E aí eu, meu Deus, olha o calção que eu tava. O calção ralado esse. Então, eu tô menos preocupado com essas coisas. E o ser humano é isso, né, cara? Eu tô aqui como deputado, mas eu sou igual você, igual qualquer pessoa que tá aqui acompanhando. Não tem esse negócio do deputado, do político ser diferente. Pelo contrário, se tem alguém diferente, é para pior. Eu sou como qualquer um. Então, eu antes tinha mais essa preocupação. Será que as pessoas vão me criticar por isso?
Será que elas vão se chatear pelo fato de eu não estar usando uma camisa, sabe? Então, é algo assim que eu, quanto a isso, eu estou mais humano. E quem me transformou nessa pessoa mais humana foi o Luca. Não foi você que mudou, não foi seu Instagram que mudou, né? Foi você que mudou, não foi uma estratégia de marketing que Porque mudou. muita gente criticava isso, assim, pô, Duarte, tá muito trabalho, mas eu sou muito trabalho. Eu tava muito trabalho, eu só tava pensando no trabalho. Só que eu me dei conta que isso, o Luca despertou em mim, que até para eu produzir mais, eu preciso desse momento com ele. Não é fácil. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tenho hoje. Mas sair de São Luís, segunda-feira à noite, chegar aqui, praticamente não dormir, porque eu vou, a gente até o pior possível, vai para Brasil, vai para Fortaleza, depois Brasília, ou então Campinas, depois Brasília, faz uma conexão em São Paulo, Guarulhos, depois Brasília. Tu não dorme. Então, tu chega aqui e já tu não dorme de manhã. Tu chega aqui, toma banho e vai para a câmara, e corre e tal. Às vezes não almoça, como hoje, e trabalha muito, e volta para São Luís. Chega lá quinta à noite ou sexta de manhã. Quem disse que tu vai para casa? Sexta, vai para atender o povo, roda nos bairros, viaja para o interior, trabalha. Sábado, trabalho. Então, se eu no domingo eu não tiver um momento ali, pelo menos uma vez a cada 15 dias, para parar e ficar com meu filho e resgatar a energia e o sentido do que é a vida, eu não vou conseguir produzir bem. Se hoje eu estou aqui feliz, é porque meu filho sorriu, deu gargalhada esse domingo comigo, sabe? Às vezes eu estou andando ali no corredor da câmara, estou olhando a foto minha com ele na praia. Meu Deus, é isso que dá sentido à vida. Então, hoje eu estou mais feliz também, claro. Porque mais do que, além da Judite, tem o Luca também. Tony, tu ainda tem alguma... Tony, ó. Manuel, tu ainda tem alguma pergunta? Eu posso finalizar, que eu tenho só mais uma. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que o deputado indique pra gente um lugar. Eu não sou maranhense, né? Eu sou nordestino, eu sou baiano, mas não sou maranhense e ainda não conheço o Maranhão. Então, para alguém que não é de lá, se o senhor pudesse indicar um lugar, falar, não, você tem que conhecer esse lugar aqui, qual o lugar seria? Só um lugar? O principal, assim, para você. Olha, na verdade, eu vou te indicar um trajeto, sabe? Legal. Vou fazer a tua viagem perfeita. Tu vai chegar em São Luís, aí lá em São Luís tu vai conhecer o centro histórico, aí no dia seguinte tu vai para Barreirinhas, tu vai conhecer Atins, que aí tu vai ver assim o que são belezas naturais. Aí depois que tu conhecer Atins e Barreirinhas, tu volta para São Luís e volta ali para a Avenida Litorânea para conhecer a nossa praia. E pode ter certeza que ali tem várias áreas que estão com balneabilidade, que dá para você curtir uma praia e comer um caranguejo toque-toque. Ótimo. Essa é minha... Foi bom, Dani? Dani tá muito de saudade. Danilo é de São Luís, tá morando aqui, aí tem a Manu, que é daqui de Brasília, tá levando aí para conhecer um monte de coisa aí. Aí você tá gostando de Brasília? Tá gostando, Dani? Tô gostando. Tá gostando? É isso aí que é importante. Mas já tá com 300 seguidores a mais, é só de gente aqui que já conhece, conheceu. Então tá bom demais. Então, assim, para finalizar, esse delay que teve, eu não sei se Tony perguntou, mas o senhor contextualizou bem o que aconteceu em 2020, e assim, quem é governista, acho que saiu um pouco com aquela sensação de poderia ter dado certo, né? A gente ficou com aquela sensação de que poderia ter vencido, principalmente com a votação que o atual prefeito fez no primeiro turno, que foi uma votação que, para quem tinha uma expectativa de ganhar no primeiro turno, né, ele fez uma votação bem aquém, se eu não me engano, foi uns 37%. Então, assim, você saiu com o recall ali de mais de 200 mil votos da eleição de 2020, em seguida, em 2020, 2022, o senhor fez mais de 100 mil votos, com a imensa maioria dos votos ali na região metropolitana, dentro de São Luís. E, então, assim, do apoio popular, a gente acredita que o senhor tem. O senhor sai na frente como principal candidato do grupo do governo. Mas e a parte política, que foi o calcanhar de Aquiles, que foi aquela confusão imensa? Eu só acredito que hoje o senhor consegue juntar, de fato, esse grupo e falar assim, olha, eu serei o candidato, eu tenho condição de liderar, vamos juntos. Só acredito que passou toda aquela fase ruim de 2020, daquele disse-me-disse, daquelas notinhas plantadas que lhe queimavam. Acredito que sim, até porque as pessoas crescem, amadurecem, né? E isso não é só comigo, com todo mundo. É como tu falou, ficou aquela sensação de que, poxa, a gente podia ter sido campeão, a gente podia ter ganho essa eleição. Para aqueles que apoiaram o prefeito, viram que não ganharam nada com isso. A vingança, ela não te traz nenhum tipo de recompensa positiva. Ele traiu todos os apoiadores, inclusive aqueles que deram a eleição para ele no segundo turno. O PDT deu a eleição para o prefeito no segundo turno. Se o PDT tivesse nos apoiado,
hoje a gente estava fazendo uma excelente gestão em São Luís. Então, cabe a reflexão não só para mim, para todos. Será que valeu a pena apoiá-lo? Será que ele estava pronto? Não é só o eleitor, mas os apoiadores também. Os apoiadores deles estão satisfeitos? Os apoiadores dele estão satisfeitos? Ou estão arrependidos? Eu vejo hoje muita gente reclamando, muita gente, poxa, ele me enganou e tal. Então, vai insistir nesse erro. E eu aqui estou, mais uma vez, de braços abertos. Estou fazendo a minha parte. Visivelmente, dá para ver a mudança, dá para ver o amadurecimento. Eu hoje me sinto muito mais preparado. Não vou dizer que estou pronto, porque não existe ninguém pronto. A gente está sempre no processo. Quem se acha pronto já começa a falhar daí. Mas estou de braços abertos para que a gente possa ter, de fato, uma frente ampla para não só vencer as eleições, mas para cuidar de São Luís como ela merece. São Luís precisa de um gestor humano, precisa de um gestor que ame a sua cidade, precisa de um gestor público que saiba, de fato, aquilo que importa para o ludovicense. E eu sei não de ouvir falar, não de ler em relatórios tão somente, mas de andar na cidade. Minha campanha para deputado federal foi caminhando nas ruas de São Luís. Então, meu foco é São Luís, minha prioridade é São Luís, todos sabem disso. Eu acredito muito que agora é para vencer e para valer. Como disse, estou no PSB, estou no partido do governador Brandão, estou no partido do ministro Flávio Dino, estou no partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E além desse apoio político que nós estamos costurando, que nós estamos construindo no decorrer de todo esse tempo, tem o reconhecimento das pessoas, tem o respeito das pessoas. As pessoas sabem da minha seriedade, sabem que eu sou incorruptível, que eu não vou me corromper, que eu tenho um objetivo claro, que é fazer com que as pessoas vejam que a política pode ser decente e pode fazer diferença na vida delas. Isso é algo que eu trago no meu coração. Eu não quero ser prefeito para dizer que sou. Eu quero ser prefeito para transformar a realidade da minha cidade. É isso aí, Leandro. Vamos finalizar então. Acho que já conseguimos conversar bastante com o senhor também para não tomar muito do tempo. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu vou citar assim, 2 assessores, que um é o Danilo, que foi muito prestativo ali. Eu sempre gosto de ressaltar isso, né? A gente que sabe como é difícil trabalhar com assessoria de comunicação. Então, não estou vendo ele, mas queria agradecer bastante a prestatividade dele. E o outro é um fotógrafo que o senhor tem, que é um cara excelente, também sou fã, que é o Gildan, que também faz um trabalho extraordinário. Agradecer o senhor pela conversa que a gente teve, pela abertura que o senhor deu, pelas respostas, né? Muito, muito importante também que o senhor concedeu para a gente. Eu acho que vai render bastante. E desejar para o senhor aí um excelente mandato, com muito prestígio, com um trabalho bem executado e que a população ela enxergue tudo isso também. Beleza, eu que agradeço, Leandro, pelas tuas palavras. O Danilo está aqui. Ele não ouviu, Ele não está te ouvindo. Falou bem sobre você aqui, dizendo que você é um cara muito gente boa e tal. Eu estou dizendo que é porque ele não te conhece pessoalmente. Não trabalha com você? Não, gente boa. Danilo é um cara nota 10. Obrigado pela oportunidade e pode ter certeza que toda vez que vocês chamarem eu vou estar aqui à disposição. Deputado, quero agradecer também, agradecer a assessoria que está aqui, o trabalho que você faz e dizer que espero que você possa voltar aqui ainda durante esse mandato como deputado federal, mas também depois que se eleger para prefeito de São Luís. Recebo. Acho que é aqui para a gente discutir os problemas da cidade, você apresentar o que você tem em mente para melhorar a vida do cidadão, melhorar a vida do povo do Maranhão. Muito obrigado, deputado, novamente, e espero vê-lo em breve. Obrigado, Manuel. Obrigado, parabéns aí, tamo junto. E obrigado a todos vocês que acompanharam aí, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com os amigos. Se não gostaram, compartilhem com os inimigos, mas não deixe de compartilhar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo aí, nos seguir no Instagram. E um grande abraço.